Olá, segunda série, boa tarde. Vamos para a nossa aula de física de agora com resolução de exercícios, tá? Eu acabei de fazer para vocês a explicação sobre o nosso novo conteúdo da apostila nova, né? Que a gente está falando sobre a dualidade da luz, né? Que a luz ela é considerada tanto onda quanto partícula. E agora a gente vai para os exercícios da apostila. Então, esses exercícios são apenas teóricos, tá? Então, peguem lá a apostila na página 8 e vamos lá. Então, o primeiro exercício está falando para vocês relacionarem os fenômenos com as respectivas características, tá? Então, lá, o primeiro, o que é a difração? Vocês têm o fenômeno da difração, interferência e polarização. Então, o que é a difração, gente? É o fenômeno, é a capacidade que a luz tem de contornar obstáculos, não só a luz, qualquer tipo de onda, tá? Então, a difração é a capacidade de contornar obstáculos. A interferência, o que é interferência? É a sobreposição de duas ondas de frequências parecidas, tá? E de mesma natureza. Então, pela experiência de Young, a gente consegue perceber as franjas claras e escuras que acontecem com a interferência da luz, tá? E a polarização. A polarização é quando a gente pega uma onda que vibra em várias direções, ela passa através do polarizador e dela passa a vibrar em apenas uma única direção, tá? Então, fazendo relação lá dos fenômenos com a definição de cada um, vocês ficam com a sequência lá, 3, 1, 2, tá? A3, B1, C2, tá? Agora, vamos lá para o exercício 2. O que é o exercício 2? Eles querem que vocês digam, entre os fenômenos abaixo citados, qual que comprova que a luz se comporta como partícula. Tá? Nós vimos na nossa aula que em alguns fenômenos comprovam que a luz se comporta como onda, outros fenômenos comprovam que a luz se comporta como partícula, né? Por exemplo, a difração e a interferência comprovam que a luz é onda. Mas, por exemplo, o efeito fotoelétrico comprova que a luz é partícula, tá? Então, ali vocês têm difração, efeito fotoelétrico, interferência, independência e polarização. Desses, qual é o único deles que comprova que a onda é partícula? A teoria corpuscular é o efeito fotoelétrico, tá? Porque a luz bate numa placa metálica e ela arranca elétrons dessa placa. Então, quando a luz, por ela ser partícula, quando ela bate no elétron, o elétron salta para outro lugar, né? Se ela fosse onda, ela passava através da placa. Então, esse fenômeno comprova que a onda é partícula, tá? O efeito fotoelétrico, vocês vão marcar X na letra B, tá? Agora o exercício 3 tá pedindo para vocês marcarem também, falando lá sobre o físico Max Planck, né? Que ele introduziu o conceito de energia quantizada e eles querem saber, essa radiação eletromagnética da luz, ela é constituída por pacotes de energia denominados fótons, né? Então vocês vão marcar X lá no 0,5. A gente sabe que quando a radiação eletromagnética bate na placa, ela transfere energia e arranca os elétrons emitem luz, que é energia, na forma de fótons, tá? Então, a 0,5 é a correta. Aí, no exercício 4, eles perguntam quais são os percentuais mínimo e máximo de luz polarizada um filtro polaroide é capaz de absorver. Então, os filtros polaroides, eles servem para diminuir interferências, reflexos, eles são utilizados em câmeras fotográficas, em lentes de óculos, tá? E eles estão perguntando qual o percentual mínimo e máximo que pode ser polarizado. Então, um filtro, gente, ele pode polarizar de 0 até 100% da luz, tá? Então, o mínimo seria 0% e o máximo 100%. Quando que acontece isso? Ele absorve 0% quando a luz está paralela ao plano do filtro, tá? E ele absorve 100% quando a luz está perpendicular ao plano do filtro. Então, paralelo absorve 0%, perpendicular absorve 100%, tá? Vocês têm que responder lá no exercício 4. E o exercício 5 é um exercício de somatória, né, da Universidade Federal de Santa Catarina. E fala assim, que a luz em certas interações com a matéria comporta-se como uma onda eletromagnética. E em outras interações ela se comporta como partícula, como os fótons no efeito fotoelétrico. É verdadeira essa afirmação? Sim, a luz ela tem comportamento dual. Alguns fenômenos comprovam que ela se comporta como onda, outros fenômenos comprovam que ela se comporta como partícula. E o efeito fotoelétrico comprova que ela se comporta como partícula. Então tá bem certinho a afirmativa 01, tá?
A2. A difração e a interferência são fenômenos que somente podem ser explicados satisfatoriamente por meio do comportamento ondulatório da luz? Sim, gente, a difração, a interferência e a polarização são os 3 fenômenos que comprovam que a luz se comporta como onda. Então, está correta a 02 também. A4. O efeito fotoelétrico somente pode ser explicado satisfatoriamente quando consideramos a luz formada por partículas, os fótons. Verdadeiro, a gente já disse isso na 01 também, né? Agora, A8. O efeito fotoelétrico é consequência do comportamento ondulatório da luz? Não, a gente acabou de dizer que é comportamento corpuscular, né? Então, a 08 está incorreta. A primeira que está errada até agora. E a 16. Devido à alta frequência da luz violeta, o fóton violeta é mais energético que o fóton vermelho? É verdade, gente, tá? A energia liberada na hora do efeito fotoelétrico, ela depende da frequência da onda que está sendo emitida, tá? Então, por exemplo, assim, se eu ilumino uma placa metálica com uma luz vermelha e ela não consegue arrancar elétrons e produzir o efeito fotoelétrico, não adianta nada eu pegar uma lâmpada vermelha mais forte, tá? Eu tenho que pegar uma cor de maior frequência. Essa energia é proporcional à frequência. Então, como a luz violeta, ela tem uma frequência maior que a da vermelha, é verdade, o fóton violeta é mais energético que o fóton vermelho. Então, vocês podem marcar X na 16 também. E nós temos lá a soma 23, né? 16, 4, 2 e 1. 23 é a nossa soma das corretas. Agora, no exercício 6, gente, vocês vão fazê-lo como tarefa, tá? Vocês vão escolher o fenômeno difração, interferência ou polarização, qualquer um desses 3 que vocês queiram, e vão pesquisar uma aplicação tecnológica desse efeito, tá? Na tecnologia, assim, para que eu uso difração, interferência e polarização. E daí no caderno de vocês vão explicar, né, como o princípio físico relacionado ao fenômeno é aplicado e, de modo geral, qual que é o funcionamento da tecnologia abordada. Então, aí vai ser livre, vocês vão fazer a pesquisa, vocês escolhem difração, interferência ou polarização, qualquer um desses 3 fenômenos, tá? E vão pesquisar uma aplicação tecnológica de um desses fenômenos, tá? Fazer no caderno esse exercício de tarefa aí e mandar foto lá no grupo. Mandar foto dos exercícios aqui da apostila que nós acabamos de resolver juntos também, tá? Então, a nossa aula de hoje é isso, tá? Resolução de exercícios e até a próxima aula.